paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Preparando aqui para mais uma palavra, mais um culto no lar. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse. Apocalipse novamente, capítulo 2 e versículo 6. 2 e 6. Não sai daí não. Deus tem uma palavra para o seu coração. Mateus e Camila, lá em Tupaciguara, Deus abençoe, bem-vindos ao culto no lar. Quem mais está aqui? Deixa eu ver, irmã Silvânia Boaventura, Deus te abençoe em nome de Jesus, muito bem-vinda também ao culto no lar. Irmão Renato está conosco em nome de Jesus, é uma alegria recebê-lo aqui também, bem-vindo em nome do Senhor. Irmão Fábio Martins Araújo, irmão Fabinho, irmã Grace e toda a sua família também já estão conosco em nome do Senhor Jesus. E chegando agora, irmã Gilca Rocha Muniz, saudando a todos com a paz do Senhor, a irmã Cida, todos. A irmã Cida ainda está lá em Tiutaba com a Poliana, ela que está recuperando de uma cirurgia, tirou a vesícula, por causa de algumas pedras na vesícula, tá certo? Então tá certo, glória a Deus por isso, é muito bom ter vocês conosco. Nós não vamos demorar porque nós sabemos que em muitas igrejas já tem os cultos normalmente, E é uma benção, irmão, não perca os cultos, vão para a igreja adorar a Deus, tá certo? Glória a Deus então, louvado seja Deus. Apocalipse 2 e 5, se você ainda não pegou, pegue a sua Bíblia, porque é algo novo aqui para vocês em nome de Jesus, tá? José Neto, Deus te abençoa, bem-vindo ao culto no lar. Culto no lar, irmãos, que está sempre começando mais cedo, viu? Porque as igrejas estão voltando às atividades e a gente não quer atrapalhar, tá certo? Ilza Divina, Deus abençoe em nome de Jesus, irmã Ilza, bem-vinda ao culto no lar, a senhora é muito bem-vinda aqui, viu? Para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus. Todos vocês, em nome de Jesus, são muito bem-vindos para receberem a bendita palavra de Deus. Então não esqueçam, que nós estamos começando mais cedo, glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 6, estamos falando sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que é uma igreja abençoada por Deus, E porque é abençoada, tem seus problemas e tem seus acertos e desacertos. Sônia Lúcia, paz do Senhor, bem-vinda ao culto no lar, em nome de Jesus, muito bem-vinda. Em nome do Senhor, a Sarita e o Luiz estão conosco mais uma vez. Bem-vindos, em nome de Jesus, a paz do Senhor para vocês também. E o Jailson Pereira dos Santos. Jailson, Deus te abençoe, Pai do Senhor, muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos falar de Deus, tá certo? Apocalipse capítulo 2, verso 6, Raila Pamela, Deus abençoe, muito bem-vinda, Pamela, em nome de Jesus, também é um prazer recebê-la aqui, como todos os demais, para o culto no lar, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Então vamos em nome de Jesus, tá certo? Eu já vou passando aí para a meditação da palavra, porque não podemos nos deter muito tempo aqui, tá certo? Então vamos lá, irmão Renato Assis, já colocou ali Apocalipse 2, versículo 11. 11? Aonde eu arrumei isso? Versículo de número 6, glória a Deus. Então vamos lá? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Glória a Deus. É a primeira, esse versículo pequeno que nós vamos meditar aqui hoje. Quero lembrar os irmãos, em nome de Jesus, que nós estamos vindo de uma maratona em Apocalipse, sempre falando em Apocalipse, e os irmãos devem se lembrar então que nós falamos ontem, se eu não me engano foi ontem ou antes de ontem, que nós falamos que
a igreja de Éfeso cometeu um erro, né? Ela deixou o primeiro amor e Deus orientou ela a se lembrar do que é que aconteceu para que isso fosse, que isso tivesse acontecido na igreja. E a igreja de Éfeso tinha que voltar ao seu primeiro amor. Então lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras. Arrepende-te e pratique as primeiras obras. Não é o fato só do arrependimento, mas é voltar a ser o que era. E é se recordar do que é que fez você sair da presença de Deus. Mas já falamos isso, agora vamos para capítulo 2 e verso 6. Tens contudo a teu favor, não obstante Deus o Senhor Jesus, acabar de chamar a atenção da igreja de Éfeso, ele traz mais um ponto, né? Mais um ponto favorável para a igreja, quer dizer, ele veio elogiando a igreja, parou, chamou atenção e voltou a elogiar de novo. Jesus é sábio, irmãos, Jesus é muito inteligente. Esse negócio de viver chamando a atenção dos outros, de viver danando, de viver perseguindo, isso não é coisa de Deus não, irmão. Jesus é assim, ó, ele vem, lê a carta para você ver, ele vem falando as qualidades da igreja, de repente ele diz, tenho porém contra ti, quer dizer, eu vou chamar a sua atenção agora, que de abandonaste o teu primeiro amor, arrepende-te, lembra-te de onde caíste, arrepende, volta a praticar as primeiras obras, porque senão eu virei contra ti e tirarei de ti o teu castiçal. Aí ele começa o verso aí dizendo, tenho porém a teu favor, quer dizer, ele veio elogiando, parou um pouquinho, chamou a atenção e agora ele começa a elogiar de novo. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque o verdadeiro líder espiritual, ele é assim, irmãos, ele não detona a membresia da igreja. Ele não vê só defeito nos membros da igreja, ele vê os problemas, é claro, eles existem, mas ele também vê qualidade. Aquele que exalta a qualidade é o mesmo que chama a atenção e é o mesmo que volta a exaltar qualidades. Então, o Senhor Jesus coloca para Éfeso as qualidades bem acima do foco do problema que eles estavam vivendo, tá certo? Então não critique a igreja de Éfeso porque o Senhor a elogiou. Glória a Deus. Irmão José Nilson, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar, em nome de Jesus. Porém, eu quero deixar algo aqui para vocês, irmãos. Será que pode existir ódio no dicionário de Deus? No dicionário da igreja? É uma coisa que a gente precisa observar. Por quê? Porque na maioria das traduções que nós usamos, a palavra aqui não é ódio, mas é aborrecimento, é aborrecer-se. Deus, na pessoa de Jesus, ele ficou aborrecido com aquela igreja, porque aquela igreja havia tomado algumas atitudes, não é? E agora ele usa a palavra aborrecer de novo para a igreja, só que agora é a igreja que aborrece. E é Deus que aborrece, é Deus que acha ruim, é Deus que não gosta, é Deus que odeia. Ele é que odeia. Como encaixar isso? Porque a Bíblia que diz que, ó, tenho porém o teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Entendeu? A palavra odiar aqui, irmãos, é não gostar a extremo. Eu não suporto, eu não tolero, eu não quero, eu não aceito. Esta é a palavra traduzida por odiar aqui, tá certo? Natália Araújo, Deus te abençoa. Então, o ódio, ele que Deus fala aqui através de Jesus Cristo em Apocalipse 1:6, esse ódio, esse aborrecimento aqui, irmãos, é em questão aquilo que é mal, aquilo que é ruim, nós vamos ver isso. Então a igreja, ela se aborrece com aquilo que é ruim, Deus se aborrece com aquilo que é ruim, tá certo? Então Deus não tem ódio do povo, Deus não tem ódio das multidões, Deus não tem ódio do ser humano, mas ele odeia algumas atitudes. Seja na vida de quem for, ele aborrece. A igreja, irmãos, a igreja também aborrece. Você entendeu? Então, se alguém algum dia te chamar a atenção, se alguém algum dia dizer que isso Deus não gosta, não ache ruim, porque tem coisas que Deus odeia. Viu?
não é só aqui que é usado isso, viu? Não é só aqui que é usado isso. No livro de Provérbios, lá para o capítulo 30, a Bíblia diz: estas 6 coisas aborrece a Deus e a 7ª ele odeia, ele abomina. Você entendeu? Ele abomina, ele odeia. Então Deus odeia o mal. Tudo que é mal, Deus odeia. Tudo que é mal, Deus aborrece. E assim era a igreja de Éfeso. Tudo que era mal, tudo que era ruim, a igreja odiava, aborrecia. A igreja, amados e queridos irmãos, em nome do amor, ela não tem que tolerar muitas coisas, não. Amar é corrigir e disciplinar. A Bíblia diz que Deus ama e corrige a todo que ama e aquele que recebe por filho. Tá certo? Glória a Deus, é só para chamar a atenção de vocês aqui, para a gente não ficar pensando que Deus é amor e o amor é Deus. O amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus, tá certo? Deus, ele aborrece muita coisa que os homens fazem de errado. Então vamos lá. Agora ele odeia o quê? A igreja odeia o quê? Aqui no verso 6. Tanto Deus quanto a igreja está odiando as obras dos nicolaítas. Bom, Renato colocou aí, ó, Provérbios 6, 16, 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. Quer dizer, essas 6 coisas Deus odeia. Viu? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa. E o que é que Deus abomina? O que semeia, o que profere mentira. E Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Tá certo? Deus odeia isso. Deus não ama essas coisas. Glória a Deus, porque Deus nos colocou num jardim e esse jardim está blindado por Ele. Glória a Deus. Amém, irmão? Eu sei que muita gente nunca nem ouviu falar isso, que dentro do dicionário de Deus da igreja existe a palavra ódio. No original grego e hebraico existe. Certo? Toda obra mal Deus aborrece. E Deus e a igreja de Éfeso não tolerou esse nicolaíta. Não deixou ele no rol de membro da igreja. Você vai triar, camarada. Você vai embora. Você vai caçar outro canto. Mas aqui você não fica. Foi desse jeito, irmãos. E agora nós vamos ver o porquê isso. E Deus elogiou a igreja. Por que isso, irmão? Quem era Nicolau? Nicolau, irmãos, era um diácono da igreja da Antioquia do 1º século. Esse Nicolau aqui, irmãos, ele pertencia ao ministério de servir às mesas e de dar assistência aos órfãos e às viúvas na igreja, enquanto os apóstolos se dedicavam ao ministério da oração e da palavra. Nicolau preparava o culto, Nicolau preparava o material da Santa Ceia, visitava as viúvas, os órfãos nas suas necessidades. Este era o papel desse Nicolau. Tá certo, irmãos? Se você quiser compartilhar esse vídeo, pode, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Então, ele era diácono da igreja. Só que Nicolau, irmãos, ele se desviou da igreja de Éfeso. Zélia Pacheco, Deus abençoe, irmã Juliane Costa, Deus abençoe. Esse Nicolau, que era um diácono da igreja, ele se desviou da igreja. E o Nicolau fez o que é de praxe de quase todos os desviados. Meu Deus do céu, eu tenho que falar isso para vocês, amados. Nicolau fez o que é de praxe de quase todos os desviados, em especial aqueles que ocupam cargo na igreja, como ele ocupava a diaconia da igreja, o diaconato da igreja. Então,
ele fez o que é de praxe de quase todos os desviados. Nicolau começou a semear facção no meio da igreja e começou a pregar falsas doutrinas no meio da igreja e a influenciar os irmãos contra a igreja. Chegava no irmão, chegava no outro e dizia: vocês não podem ficar na igreja, vocês têm que sair da igreja, porque isso aqui está errado, o ensino está errado. Isso, irmão, é de praxe do desviado, tá? E principalmente quando ocupa cargo, quando é obreiro, então sai da igreja e quer levar todo mundo com ele. É o cão, irmão, é o cão chupando manga, você entendeu? Quer levar todo mundo com ele. Quer disseminar heresias no meio da igreja, quer falar mal dos irmãos. Para vocês terem uma ideia, irmãos, esse Nicolau, ele levantou uma divisão, uma facção no meio da igreja de Éfeso, levantou os irmãos contra Tiago, que era o pastor da igreja, mentiu a respeito de Tiago, pregou doutrina falsa. Eu vou entrar numas aqui, mas antes eu quero falar para vocês, porque quem escreveu foi Tiago. Abra sua Bíblia aí, irmão, em Tiago. Tiago capítulo 3. Por que Tiago escreveu isso, irmão? Porque Tiago teve experiência com Nicolau. Tiago teve experiência com esse homem que se desviou da igreja e não fazia outra coisa senão falar mal da igreja. Irmão, direito de desviar Nicolau tinha, ele só não tinha o direito de cuspir no prato que ele comeu. Ele só não tinha o direito, irmão, de falar mal da igreja que orou por ele, que pregou para ele, que batizou ele, que assistiu ele nos seus primeiros passos, separou ele para o ministério. Então, desviar ele podia, mas ele não podia falar mal da igreja de Éfeso, nem de Tiago, meio irmão de Jesus. Mas ele, como muitos fazem, saiu da igreja e saiu detonando a igreja. Irmão, quando você vê um membro da igreja que sai da igreja e vai falar mal da igreja, vai falar mal do pastor, vai falar mal da doutrina da igreja, irmão, você pode sair de perto dele, que a hora que o raio cair vai matar você também. Sai de perto, irmão, em nome de Jesus, porque isso é espírito de demônio. Isso é espírito de demônio, eu não estou inventando, não. É espírito nicolaíta que Deus aborrece, que Deus odeia. Amém? Não, pastor, mas mostra para nós na Bíblia, pastor. Então vamos, Tiago, capítulo 3, verso 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, sentimento de divisão, esse sentimento aqui, irmão, é o espírito do nicolaíta, sentimento de divisão, de facção. Estou em Tiago 3 e 14. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Verso 15, vai pondo aí, Renato, vai pondo aí. Verso 15, esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Fala a minha Bíblia, demoníaca, esse que tem sentimento faccioso, que quer dividir igreja. Verso 16, perdão. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Amém, irmãos? Pai do Senhor, irmão Duqueias, Deus abençoa.
Renato colocou aí, você pode ler aí, irmão. Então, irmão, Nicolaíta foi tomado por um espírito demoníaco para se levantar contra a igreja que pregou para ele se converter, para se levantar contra a igreja que orou por ele na sua dificuldade, para se levantar contra a igreja, irmão, que o separou para o santo ministério, e ele saiu falando do irmão Tiago, que é meu irmão do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Isso é sentimento faccioso. E Deus disse assim, Deus, Jesus falando para a igreja de Éfeso, eu sei que você odeia as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Nicolau é um diácono, mas os nicolaítas são aqueles que seguem o diácono Nicolau. Você entendeu? E Deus diz assim, você odeia eles e eu odeio também o que eles fazem. Então, irmão, quando o pastor não apoiar um erro, quando o pastor não apoiar um pecado, quando o pastor não apoiar uma coisa absurda na igreja, pelo amor de Deus, irmão, vocês ficam do lado do pastor. Não vai seguir os nicolaítas rebeldes, os nicolaítas endemoniados, não, irmão. Amém? Nós temos que ouvir isso, irmão, porque senão nós vamos ser levados em roda por qualquer sorte e vento de doutrina. Nicolaíta era um desviado, irmão, que não fazia nada a não ser meter o pau na igreja. E os seguidores dele, todos entraram em juízo. Deus entrou em juízo com eles, todos. Porque os nicolaítas são aqueles que seguem as doutrinas de Nicolau. E o que Nicolau pregava? O que Nicolau pregava? A mensagem carro-chefe, de Nicolau, irmãos. Pastor, onde você arrumou isso? Irmão, isso você tem que pegar uns livros e ler e estudar sobre a igreja primitiva, que senão você não aprende, não. A mensagem carro-chefe de Nicolau, irmãos, era essa: o corpo não é templo do Espírito Santo. Você pode fazer com ele o que você quiser. Natanael, Deus abençoe, bem-vindo, Natanael Silva, Deus abençoe. Então a mensagem, o carro-chefe das mensagens de Nicolau é esse: Deus não tem nada a ver com o seu corpo. Você pode prostituir, você pode se embriagar, você pode ter todo tipo de vício, você pode destruir o seu corpo, porque Deus não quer o seu corpo. E Paulo pregava exatamente o contrário, quando Paulo disse: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E Nicolau falava: não, Deus não quer nada com o seu corpo, esse negócio de corpo não é com Deus. E Paulo pregava: o seu corpo é membro do corpo de Cristo. Nicolau, lá na igreja de Éfeso, irmão, fazia isso. Nicolau falava assim: olha, você pode ter quantas mulheres você quiser, quantos homens você quiser, pode dormir com quem você quiser, Deus não está nem aí com isso. Nem aí. Nicolau pregava, irmão, a libertinagem na igreja. Para Nicolau era igual os mormons hoje. A bigamia não é pecado. Você pode ter 2, 3 mulheres. Nicolau pregava isso. Renato colocou aí, ó. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas hoje ninguém quer ouvir essa mensagem, irmãos. Hoje a turma está quase toda do lado do Nicolau. Só quer ouvir que Deus vai abrir porta, que Deus vai enviar anjo, que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e vamos viver a revelia, 30 dias por mês. Não é assim que funciona uma igreja séria, não, irmão.
Uma igreja séria, ela não funciona só de profecia, de visão, de revelação, não, senhor. Uma igreja séria, ela vive da palavra de Deus. Por isso é que Nicolau não ficou na igreja de Éfeso, ele saiu da igreja de Éfeso, por quê? Ele não suportou a palavra que era pregada lá. Entendeu? Nicolau falou assim, não, eu quero um lugar aonde eu posso fazer o que eu quiser, aonde eu posso agir do jeito que eu quero uma igreja que é a minha cara, dizia Nicolau, eu quero uma igreja onde ninguém me persegue, aonde ninguém me chama atenção, porque eu estou pecando, porque eu estou fazendo isso, e o pastor Tiago lá de Efésios disse, então pode ir embora, porque aqui você não vai pregar que o nosso corpo não é templo do Espírito Santo. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que ensinar para esse povo aí que o corpo deles não é para prostituição, mas é para santificação, porque o Espírito de Deus habita neles. E Nicolau quis nada, irmão, foi embora. Glória a Deus. Irmão, muita gente não conhece os nicolaítas, não. Fica aí com bam com nicolaíta, irmão. Irmão, a gente não dá asa para cobra, não. Eu aprendi isso na Bíblia. Depois o pastor Ronaldo é que é doido, o pastor Ronaldo é que não ama, e todo mundo mete o pau no pastor Ronaldo, porque o pastor Ronaldo é duro demais, duro, conversa para boi dormir, irmão, duro. É Tiago que pegou o diácono da igreja com a turma grande e mandou ele embora. Por quê? Porque queria pregar que o corpo não é templo do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maus dizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vão herdar. Tal foste alguns de vós. Vocês foram isso, mas haveis sido lavados, santificados e justificado em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Irmão, e se eu não falar isso aqui para vocês, quem é que vai falar? O povo hoje só crê em assim diz o Senhor para ti, Ele está me revelando. Vai dormir com defunto, irmão. Prega a palavra de Deus em nome de Jesus. Ei, irmão, dá vontade de pegar esses nicolaítas que tem por aí nessa cidade e pegar um cinto daquele largo assim e descer no lombo deles. Tá enganando o povo, irmão, levando o povo pro inferno. E muita gente tá crendo nisso. Eu fico bobo, irmão, porque muita gente seguiu o tal do Nicolau. Tanto é que o Senhor fala para a igreja aqui em Apocalipse. Ele nem não fala do Nicolau, ele fala, tenho porém contra ti, tenho porém ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, não é de Nicolau não, é dos nicolaítas, daqueles que seguem a Nicolau. Por isso, irmão, que mamãe me ensinou, viu? Mamãe me ensinou, vou ensinar para vocês o que mamãe me ensinou. Você entendeu? Antes sozinho do que mal acompanhado, irmão. Me diga com quem tu andas que eu digo quem você é, tá certo? Se você anda com um cara ruim na igreja, você também é ruim igual a ele. Se você apoia o ruim, você é ruim igual a ele. E o juízo vem para ele e para você também.
E pronto, acabou. Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a palavra? Não posso, pois eu preguei para vocês aqui que aquele que tirar ou acrescentar vai se tornar réu de juízo. Então vamos lá. Nicolaíta pregava libertinagem cristã, o sexo livre. Ele pregava. Você acredita nisso, irmão? Um diácono da igreja. Não. Tem pastor aí hoje que casa 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, a igreja aceita do mesmo jeito. Sei que igreja é essa, irmão? Não sei que crente é esse que não tem autoridade para repreender um homem desse. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 5 e 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Deixa eu ver quem chegou aqui. Ana Paula, pai do seu irmão Ana Paula, Deus te abençoe. Renato tá colocando aí, ó. Apocalipse 2,19, tá certo. Aroma suave, versículo 3 de Efésios 5. Mas a impureza e toda sorte, mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavra de chocarrices e coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, em ação de graças. Minha tia Marinês chegou aí, né? Deus abençoe minha tia. Na Bíblia que o Renato pôs aí, ó, na tradução dele, diz assim, ó, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia a vós como convém a santos. E Nicolaíta querendo pregar, irmãos, a libertinagem na igreja de Éfeso. No primeiro século já tinha um espírito de porco desse. Meu Deus do céu. Deixa eu parar aqui, irmãos, porque senão os irmãos nem não me ouvem mais, nem compartilham os vídeos. Faz, pastor, tá doido. Tô não, irmão. É porque o Nicolau, lá de Efésios, lá do primeiro século da época cristã, do ano 30 ao ano 100, o Nicolau, irmãos, o Nicolau que apareceu lá, está no nosso meio hoje. Está no nosso meio hoje pregando que santificação é coisa do passado. Está no nosso meio hoje levantando contenda na igreja contra pastor da igreja, contra presbítero da igreja, contra círculo de oração da igreja, contra a mocidade da igreja, contra os hall de membros da igreja. Os nicolaítas estão hoje na nossa igreja, irmão, no nosso meio, querendo que a gente aceite adultério, prostituição, homossexualismo. Você entendeu? Os nicolaítas estão hoje querendo que a gente aceite aborto, querendo que a gente aceite divórcio, entendeu? Querendo que a gente aceite que pastor pode largar da esposa, casar com outro e continuar sendo pastor da igreja. Você entendeu? Esses são os nicolaítas que pregam libertinagem, o sexo livre, a vida adoidado. Mas saiba que por estas coisas, se alguém partir para esse lado, Deus te trará juízo e o céu não te pertence. Isso, irmãos, isso não é enjoeira de pastor, isso não é enjoeira de gente que quer ser muito crente, não. Isso é coisa de Deus. O versículo 6 de Apocalipse 2 começa assim, ó: tenho ao teu favor que tu odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. E os nicolaítas são tudo isso que eu preguei para vocês aqui hoje. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Querido Deus e Pai eterno, nos abençoe e nos guarde dos nicolaítas. Tira eles, Senhor, para longe de nós, em nome de Jesus. Quanto mais longe, melhor. Pai querido, nos abençoe e nos guarda em nome de Jesus, e nos cubra com o sangue de Jesus e nos livra do mal. Guarde a tua igreja, o teu povo aqui em Canápolis e todos que estão conosco em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja, permaneça com todos vós. Digamos juntos, amém. Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Depois você vai lá no YouTube, eu vou colocar esse vídeo lá. Depois você compartilha aí quantas vezes você quiser, tá? Em nome de Jesus. Se você quiser conversar com o pastor Ronaldo, é só deixar lá o seu telefone, deixar uma mensagem. Eu depois entro em contato em nome de Jesus. Fique com Deus, Pai do Senhor. E não se assuste com a palavra de Deus hoje, não, irmão. Ela veio foi para curar, não foi para matar, não, viu? Uma palavra dessa, irmão, ela pega quem está quase caindo no inferno e arranca ele de lá. Agora, aquele que não quer obedecer a palavra, ela empurra lá para dentro. Fala, você quer ser... então vai logo. Mas aquele que quer ir para o céu, ela vai lá, pega e tira ele para fora. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.